A paz, hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico no Evangelho segundo João, capítulo 16, e tínhamos começado o capítulo antes de nossa pausa, e foi o último versículo, salvo erro, era o versículo 7. Não sei se alguém tem anotações de um versículo posterior, mas acho que foi esse mesmo o último. Bien. Íbamos a comenzar el 7. Foi o 16-8, que eu pus aqui, ficamos 16-8, é isso? Exacto. Sí, el 6. Íbamos a empezar el E 7 terminamos adelante. com 7, não é? Ujú. Podemos retomar desde o 7 porque é bonito. Tá bem, então vamos. Para quem não lembra, ou é a primeiro vídeo que vê, nesses capítulos o Senhor Jesus estava a dar as indicações finais, porque eles estavam neste momento a ter a ceia. Como agora, que falta pouco tempo para ser a Páscoa, eles estavam a ter a Páscoa e a primeira ceia do Senhor que foi instituída. E este é justo antes já do Senhor Jesus ser levado preso, não é? Ser entregue. Já são as recomendações finais, tinha lá o título. Muito bem, então vamos. Versículo 7 pode ser a irmã Paula, o 8 a Elda, o 9 a irmã Rebeca, eu o 10 e depois nos distribuímos mais. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. ¿Cuál es? 8, 9, 9. 9, 9, 9, 9. Do pecado porque no creen en mí. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Muito bem, vamos às perguntas e os comentários. Versículo 7. Aqui neste versículo, Jesus não é, está a continuar a continuação do discurso que ele estava a ter quando fizemos a última aula, não é? E assim, eles estavam perante aquilo que Jesus estava a dizer, não é? E eles estavam tristes porque ele ia partir, mas é aquilo que Jesus lhe diz, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Assim, no fundo, Jesus está aqui a consolá-los, não é? E a gente sabe que o Consolador é o Espírito Santo que depois veio, não é? No Pentecostes, quando ele subiu ao céu. Mas, pronto, assim, eles não queriam que Jesus fosse. É normal, não é? Porque eles amavam a Jesus e. Mas, pronto, é assim, aqui é triste, né? Que ele convém que eu vá, porque realmente ele veio consumir tudo, não é? Ele veio fazer a obra pronto, que Deus lhe tinha enviado a fazer e ele tinha mesmo que ir. E porque senão nós agora também não estaríamos a viver o tempo da graça, não é? Através do Espírito Santo. E pronto, é isso que eu entendo aqui deste versículo, é que realmente ah, quando ele foi, ele não nos deixou órfãos, não é? Como ele disse, ele enviou o Consolador, que ele aqui Consolador é o Espírito Santo, não é? Também há o há outro nome, não é? Que a gente também já falou. E Paracletos. Uhum. é esse, é isso. E pronto, é isso que eu entendo. Ele tem que ir porque ele não nos vai deixar órfãos, convém que ele vá porque ele vai enviar, mas nós ansiamos pela segunda volta dele, em nome de Jesus. É Amém. isso que eu Amén. entendo. Amém. Aqui a irmã Paula mencionou uma boa palavra, Paráclitos, ou Paracletos. Paracletos, uhum, que se ouve em algumas músicas, em algumas pregações, inclusive, e foi o último
relembramos porque já tínhamos estudado anos Hum. anteriores também. E em poucas palavras, Paracletos é uma palavra conjunta, que para quer dizer junto ou desde junto, né? E kaleo, ou kletique também pode ser, que é chamar, ou seja, fazer, eh, ou chamar para junto, não é? Se traduzimos assim a letra, né? Para chamar para junto. E que era isso? O Paráclitos era aquele que era chamado quando quando um juiz te julgava. Estava o juiz e por um motivo ou outro te julgavam e ias para o julgamento e o Paráclitos era quem ia estar junto de ti para te defender. Agora seria o advogado, né? E aqui diz propriamente um defensor legal, literalmente alguém que faz um juízo correto porque está o suficientemente perto da situação, ou de ti, não é? Ou que te conhece. Também tínhamos estudado que Paráclitos também tem mais significados. Aqui tem advogado e consolador, o, e também pode ser consolador e treinador também podia ser. ¿Por qué esas duas, além de advogado? Porque Paráclitos também pode ser alguém que está contigo para te treinar, não é? Contigo como os esportistas gregos, não é? Que costumavam muito isso. É alguém que conhece os teus pontos fracos, conhece os teus pontos fortes também, mas o alvo dele é apontar para os teus pontos fracos para que fiques mais forte, ou seja, que treines, que te prepares para ser melhor cada dia. Como os esportistas, sempre atingir alvos maiores, sempre ser mais perfeito, mais excelente. E como diz a palavra, que nós devemos ser como o Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, o Paracletos, é quem está contigo para te ajudar, para te apoiar, para te exigir. Y nós tínhamos lido nas cartas de Paulo também para mostrarte os teus erros, que era o redarguir, apontar para os teus erros. E claro que isso dói, não é? Porque às vezes nós temos erros e pecados e não somos conscientes, né? E às vezes ninguém nos fala, ou mesmo que nos falem, não aceitamos ou não queremos reconhecer isso. O Espírito Santo é o trabalho dele, é também isso, e nos ajudar a ser como o Pai quer que sejamos, igual ao Senhor Jesus. Esse é o Paracletos, esse é o Espírito Santo. E aqui o Senhor Jesus vai falar um pouco das tarefas dele, não desta maneira que falamos, mas em palavras mais fáceis de compreender. E isso é bom, não é? O Senhor Jesus falava para todo tipo, para todas as pessoas. Como aqui diz, não é? Convém que ele venha, porque vai enviar-vos-ei, enviar-vos-ei. Muito bem, versículo 8. Não vou falar mais porque senão eu já agruparia outros versículos. Vamos para o 8. Pois, porque eles também, na realidade, só compreenderam mesmo tudo quando veio o Espírito Santo, não é? Porque só a partir daí é que eles tiveram um conhecimento claro, não, não é? Sim. Até, É, porque, até João, também Paulo fala, mas lembrei agora que João, nas cartas dele e no Evangelho, ele menciona que o Espírito Santo nos vai trazer à memória todas as coisas e vai nos pôr Uhum. na língua Exato. também as palavras. Quando fala trazer à memória, é isso que falou a irmã. E João, e não só ele, os apóstolos todos, já depois que veio o Espírito Santo, lembravam as palavras do Senhor Jesus, Uhum. mas compreendiam o que o Senhor Jesus tinha dito. Na altura, eles não tinham compreendido nada, não é? Eles ficaram muito, muito mais fortes, não é? Depois. Sim, sim. Realmente é Jesus, como está a dizer, que convém, não é? Porque ele já conhecia toda a obra que tinha que ser feita com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que podia fazer isso, não é? É. Obrigado.
Bom, vamos lá, versículo 8. Aqui o Senhor Jesus já está a dizer que o Espírito Santo, o Consolador, não é que vai fazer só o que vai fazer, né? Já disse, é o Consolador, é o Paracletos, mas por quê? Porque ele vai vir ao mundo e convencer do pecado que temos, como estava a dizer o Iván. Só alguém que está muito perto de nós pode nos pode conhecer os nossos erros, os nossos pecados. Porque cuando, vamos a hablar, cuando moramos con alguien, ¿eh? En la misma casa, ya sabes si tomas baño, si comes a qué horas comes, si vas a ejercicio, todo conoces. Y los amigos que no moran contigo, piensan que tú es simpático, tal. Mas soy alguien que está siempre muy próximo de ti y que te conoce, la verdad. Y por eso él es el único que va a te convencer dos teus erros. Vai dizer, olha, estás aqui a fazer isto, está errado. Olha, estás a fazer, continuas a fazer. Mas não é só isso, não é? O Deus não é só o juiz, e também diz que vai convencer da justiça, do que é bom, do que o mundo precisa, e ao mesmo tempo também vai ser o que vai, o juiz, o que vai fazer o juízo, para que, pronto, a humanidade tenha ainda um pouco de noção de no hacer todo errado y piorar la situación. Mas sabemos que es difícil y esos que aceitan eh, Deus y el Espíritu Santo en nuestra vida y que consiguen. Porque he estado a pensar como una persona puede decir, é bom ou não é bom fazer isto ou aquilo. Porque é o que acontece agora, muitos até falam, é bom se casar, eh, meninos, meninos, né? Homens e homens. É bom, não sei, os abortos é algo bom. É bom isto ou aquilo. E para nós que conhecemos de Deus, podemos dizer que não, que é algo que nos afasta de Deus, que é algo que Deus não gosta. E só porque o Espírito Santo nos fala e nos convence dos erros. E isso. Muito bem, vamos ver palavras-chave que vão ser utilizadas nos versículos posteriores, que é convencer, pecado, justiça e juízo. Bom, justiça e juízo é quase igual, mas vamos ver. No versículo 8. Deixa eu ver aqui. Tá. Quando ele vier, nos convencerá. Aqui está a palavra, claro que é a palavra que tínhamos dito. Também pode ser convencer, mas aqui está redarguir. Aqui está a palavra. Pode ser redarguir, repreender, expor. Bom, vou abrir para que seja mais fácil de ver. Aqui, mais fácil. Aqui está. Aliás, te passo por aqui em português para ver se faz a tradução boa. Redarguir, repreender, expor, convencer. Estou a ver se tem. Pronto, já está, mas como tínhamos dito, não é? Esta palavra grega que é elenjo, aqui está, olha, elenjo. Esta palavra elenjo quer dizer isso, redarguir. E que é redarguir? Porque às vezes, como disse a nossa vovó portuguesa, redarguir é uma palavra muito cara. Então, uma palavra mais simples, por isso aqui está em português convencer, que é uma palavra mais simples. Mas aqui também diz expor, o que falávamos que faz um paracletos, vai apontar e expor o fraco em ti, as coisas fracas em ti, o que não presta, ou de forma mais simples, o que pode te fazer pecar, cair
ou diretamente o que Deus não gosta. Assim, já definitivamente o que Deus não gosta, também isso. Ok. E qual é o padrão? O próprio Deus, não é? O próprio Deus é que determina o que ele não gosta. Não há maior do que ele para definir o que está bem e o que está mal, porque ele é que criou todas as coisas. E pronto. Elenco, propiamente convencer mediante uma evidência sólida. Lá está, o Espírito Santo até nos ajuda, não é? Porque mostra para nós evidência sólida do nosso erro, para nos convencer. Sólida e convincente, particularmente uma evidência que expõe, que vai expor, né, o que é mal e o que é bom. Elenco é utilizado principalmente para referir-se à convicção que produz o Espírito Santo no coração. Lá está. Ele é o que nos redargui, nos convence, quem vai expor e apontar para nossos erros. Mas não é para humilhar-nos, não. É porque Ele quer que sejamos melhores, para nos evitar mal superior ainda, não é? Para nos tirar os vícios e essas coisas todas. Não só os vícios, sino comportamentos e atitudes que Deus não gosta. E não só que Deus não gosta, sino que causam pecados em nós e em outras pessoas também. Ou seja, é importante isto para ser melhores perante Deus. O importante é isso, não é perante eu próprio, nem segundo o que diz meu vizinho, meu pai, minha mãe ou minha esposa. Não, é o que Deus diz. Que isso é ainda mais importante, né? E continuamos. Então, redarguir elenco. Redarguir, convencer, expor. Aqui está a palavra mundo, que é cosmos, já tínhamos visto, e pecado. Lembremos que é pecado. Nos vai, aqui diz, nos vai convencer do pecado, ou nos vai mostrar o pecado, não é? E lá está a palavra hamartia, aqui está. Pecado, para nós é uma palavra mais moderna, pecado, mas a original era hamartia. E não só é pecado, falhar, falhar. Propriamente aqui diz, não é? Hamartia, substantivo, aqui não se vê muito bem, deixem eu alinhar, isso. Agora já se vê melhor. Substantivo feminino derivado de sim, sem e meros. Parte ou porção de. Propriamente sem participação, sem porção de. Perda, decomiso. E por quê? Por não dar no alvo. Errar o tiro, errar o alvo, não é? Ou seja, em palavras mais simples, hamartia é errar o alvo. E qual é nosso alvo? Lá está, nós fomos criados para agradar a Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para estar com Deus. Isso é nosso alvo. E qualquer coisa que nós fazemos que nos afasta e nos faz errar esse alvo, ou seja, ao invés de andar pelo caminho que Deus diz, como está escrito na Bíblia, não? Tem dois caminhos, o caminho que é para a vida e o caminho que é para a morte. E continua a dizer a palavra, não é? No momento que em vez de ir do caminho de vida para o caminho de morte, estamos a errar o alvo. Ou no momento que não fazemos a vontade de Deus, estamos a errar o alvo. No momento que fazemos algo que Deus não gosta, como estávamos a dizer com a palavra redarguir, erramos o alvo. Isso é porque nosso alvo é fazer essas coisas todas, seguir a Deus, a vontade de Deus, agradar a Deus, ser como o Senhor Jesus, esse é nosso alvo. Isso é hamartia. E é o que o que agora nós lemos na Bíblia como pecar. Lembrem isso. Hamartia é pecar, errar o alvo.
Muito bem. Justiça. Vamos para a justiça. Bom, justiça e juízo. Ah, olha, ao final são para nós justiça e juízo são palavras muito próximas, mas no grego até se escrevem muito diferente. Ao final vai valer a pena abrir. Olha, eu não queria abrir porque eu pensei justiça e juízo. Vai dar a mesma, mas não vai dar a mesma, não. Não dá nada. E justiça, dikaiosune, dikaiosune, esta daqui. Ah, Dikaiosune, dikaiosonei. siune, siune. Né? Oh, difícil, Dikaiosune difícil. quer dizer justiça, bem, justificação. Mas vamos ver a etimologia, que não vai nos ajudar um pouco mais. Ui, peraí aí. Ui, estou a fazer aqui as neiras. Ahí está, pronto. Dikaiosune vem do verbo dique, um veredito judicial, propriamente aprovação judicial. Um veredito de aprovação. No Novo Testamento é a aprovação de Deus, aprovação divina. Ah, olha, uma palavra importante, então. Ou seja, ele nos vai convencer do pecado e nos vai convencer do que é a aprovação divina. E faz sentido. Primeiro vai nos dizer em que estamos a errar o alvo, que é o pecado em que estamos a pecar. E depois vai nos dizer, bom, estou errado, mas então o que é o certo? Aqui está a justiça, ou dikaiosune, que é o veredito divino, a aprovação divina. Veredito ou aprovação divina. Ou seja, primeiro em que estou errado e depois, então, qual é o que Deus aprova? Ah, dikaiosune. E finalmente a outra palavra, juízo, que aqui é crisis. Ah, olha, uma palavra que até nós utilizamos em português e espanhol, crisis. Estou em Na crise. cri... E é uma palavra Oh, grega, mas claro, vamos ver o que oh, no grego quer dizer crisis. crisis. Oh, o sea, no era inventada, sí es griega. É? E então, Sí, o sea, no era inventada, sino que sí es griega la crisis. Mm, crisis, juízo, condenação, decisão. Olha, são coisas que até no espanhol são um pouco difícil de ligar uma com outra. Condenação, decisão, juízo. Olha, vamos ver a etimologia para ver se nos ajuda um pouco. Crisis, sustantivo femenino derivado de crino, separar, distinguir, julgar. Separar. Gosto disso de separar porque a santidade tem a ver muito com isso, separar, distinguir, julgar. O juízo, ou crisis, considerado baixo um aspecto qualitativo. Este termo pode referir-se a uma sentença positiva de justiça, ou com mais frequência a uma sentença negativa que condena a própria natureza do pecado que exigiu a sentença de culpabilidade. Crino. Ou seja, primeiro o Espírito Santo nos mostra em que estamos errados, depois nos mostra qual é o que Deus aprova, a aprovação divina, e também te deixa escolher uma ou outra, ao mesmo tempo que, como diz aqui, tu vais conseguir separar o bom, compreender o que é bom e o que é mau, ter essa distinção, né? Como falava ela, não é? Quando alguém não conhece definitivamente nada de Deus, às vezes não compreende,
pronto, faz coisas e não sabe que é algo mau. Se a pessoa, por exemplo, um aborto e tomar um café, para essa pessoa é o mesmo tomar um café ou um aborto, ou seja, tanto faz. Lá está, crises é isso, a separação de todo o conjunto que eu tenho, conseguir saber o que é bom e o que é mau. Muito bem, então é uma obra completa, vejam. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, falta a palavra convencer. Ah, Ujú, convencer já, que era redarguir. redarguir, que Ujú. elenco. Ou seja, o Espírito Santo mostrará nossos erros, pontos fracos, fortes, e nos mostrará, além disso, em que estamos a falhar, nos mostrará qual é a aprovação divina e, finalmente, a crise. Lá está. Aceitar o Senhor Jesus é uma crise, né? Já vamos saber o que é bom e é mau e já não vamos ter desculpas e vamos poder decidir, não é? Muito bem. Continuamos. Versículo 9. O 8 foi cumprido, até eu fiquei cansado, né? Acredite, não, não, eu fico cansado às vezes, é muita coisa, mas continuamos. Versículo 9, que aí Versículo 9, eu. sim, Ok. Una palabra de Dios dice, do pecado porque no creen en mí. Oh, Dios mío. De pecado porque no creen en mí. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que va a enviar a Consolador, que rogará al Pai, que envíe al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Ok, el pecado. Aquí busqué, ¿cómo se dice? Busqué, Iván, buscar. procurei. Procuré la palabra de Dios. ¿Qué o pecado? A ver, aquí ya estudiamos. Primera de Joao 3, primero de Joao 3, 4. ¿Sí se entiende? Primera de Joao 3, 4. Sim, sim. ¿Qué dice? Todo aquel que practica o pecado también transgride a ley, porque o pecado es a transgresión da ley. Es una definición según la palabra de Dios. Todo aquel que practica o pecado también transgride a ley, porque o pecado es a transgresión da ley. También, Tiago, ¿qué dice? Santiago, perdón, aquí está. Santiago 4, Tiago 4, 17. ¿Qué dice? Por tanto, aquel que sabe que debe hacer o bien y no o faz, nisso está pecando. Por tanto, aquel que sabe que debe hacer o bien y no o faz, nisso está pecando. En español, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok, otra definición de pecado. Nuestro Señor Jesucristo en Joao, que ya vimos, Joao 3. ¿Qué dice? Joao 3:16. Oh, este es el versículo de oro, el extracto del Evangelio, el versículo de oro. Porque Dios amó a un mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no pereza, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿y qué dice? 19. O jugamento es este, que a luz vio a un mundo. Oh, perdón, perdón, ay Dios, perdón.
Se me cayó smartphone. Se me zafó de su, ¿cómo se dice, Iván? Que detengo el smartphone y se cayó el detén. Ah, caiu da base. Sí, cayó la base de smartphone. Perdón, perdón. Entonces, ¿qué dice? Ay, perdí, yo perdí. Ajá. Joao 3:19. Joao 3:19. Ok, ¿qué dice? ¿Qué dice? Perdón, ok. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a trevas do que a luz, porque suas obras eran más. Fíjense. Pero dice también aquí en Joao 3, último versículo. Joao 3:37. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavía se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Oh, muito forte. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavía se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Qué tremendo. Dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo, todos los países, naciones, seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, crianzas, viejos, ancianos. Él va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Y dice que el que cree en el Señor Jesucristo y le acepta y le obedece y le sigue y obedece sus mandamientos, como nosotros en humildad escudriñamos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios en humildad para ponerla por obra, para ser no oidores solo de la palabra de Dios, sino hacedores, practicar la palabra de Dios. Pero dice, el que no le cree y no lo obedece, entonces la ira de Dios está sobre él, o sea, muy fuerte, pero encontré también Romanos 3:23, que dice, pues todos pecarán y carecen da gloria de Dios, pues todos pecarán y carecen da gloria de Dios. Y Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluya, amén. Aquí está muy claramente, muy enclarecida en la palabra de Dios. El que aceita a nuestro Señor Jesucristo, el que sigue su perfecto ejemplo, su patrón, su modelo de vida, el que le recibe con humildad y con corazón limpio, un corazón limpio. La sangre de Jesucristo, su afilo, nos limpia de todo pecado. El que lo aceita, el que está escudriñando la palabra de Dios, escudriñar y se escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y que dice que obedezcamos. Ya lo estudiamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, está tremendo. También allá en Pedro dice, el que tiene conocimiento de la verdad y vuelve para atrás al viejo hombre, dice, es como el perro que vuelve a su vómito y la porca lavada a revolcarse en el lleno. Dios nos libre por su sola misericordia. Dios nos libre. Nosotros, mas la senda de los justos es como a luz de aurora que va en aumento
hasta que el día es perfecto. O sea, el propósito de Dios es que nos santifiquemos más, seamos más obedientes y más justos delante de Dios, porque ya viene, ya volta nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas señales en los cielos, en la tierra, en la mar. Entonces, vivir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, esto que hacemos en comunión por medios electrónicos, medios de computación, de modernos, de tecnologías, es bueno delante de Dios y rogamos en la oración, oh, aceita nuestro estudio de griego, Señor Jesucristo, Pai, nuestro Pai celestial, aceita, Espíritu Santo, aceita nuestro estudio de griego, aceita nuestra vida, aceita nuestro corazón, aceita nuestras oraciones, Señor, por nuestra iglesia en Braga, Portugal, iglesia ya en Francia, iglesia ya en Portugal, aquí en México, aceita, Padre, en nuestras vidas. Bueno, hasta ahí, Iván, hasta ahí, Filo. Muito bem. Continuamos. Versículo 10. Da justiça, que já sabíamos que é a aprovação divina. Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui já sabemos que se refere a que o Senhor Jesus sabia que em poucas horas eh, ia para a cruz e que realmente a vitória já estava feito, não é? Porque o inimigo não. Ele pensou que podia matar ao Senhor Jesus e já era o fim, mas era parte do plano divino que o Senhor Jesus morresse por nós e, e ganharia essa vitória acima da morte e do pecado. Muito bem, vamos parar por aqui. Para a semana vamos continuar no versículo 12. Ah, tan pronto. Sim, não parece, mas já é a hora. Nos vemos para a semana. Oh, eu queria Ah, mais.